Boa noite, a paz, vocês estão bem? Amém. Segundo livro de Crônicas 25, versículo 1 e 2 diz assim: Era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jeoadã de Jerusalém. Fez ele o que era reto perante o Senhor, não, porém, com inteireza de coração. Amazias foi o 9º rei de Judá. Ele assumiu o reino depois que seu pai foi assassinado. Ele cumpriu a lei de Moisés, que ele foi lá e fez justiça com os assassinos do pai dele, e seguiu o seu reinado sobre Jerusalém. Um homem com um grande futuro, com uma missão, e ele começou bem. Ele fez o que era reto ao Senhor, mas tem uma palavrinha na sequência, que foi a queda que desmoronou o reinado de Amazias. Vamos ler no versículo 2: Fez ele o que era reto perante o Senhor, não, porém, com inteireza de coração. Guarda essa palavra, inteireza. Há uma versão para ficar mais fácil que diz: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro. Inteireza de coração, coração inteiro, integral. Amazias cometeu o erro que muitos continuam cometendo, de se entregarem pela metade. E entregar meio coração para Deus é como você descer no fundo do mar com um cilindro de oxigênio apenas pela metade. No meio do caminho vai faltar ar. Vai faltar fôlego. Se o coração do rei Amazias não era inteiro de Deus, quer dizer que parte desse coração tinha um outro domínio, e é aí que mora o perigo. Quem domina o seu coração é Deus mesmo, é integral, é inteiro, porque o que a gente aprende com essa história é que a questão é muito mais de fazer o que era reto. Ele começou fazendo o que era reto, mas o que Deus quer falar nessa noite com a gente é do coração não ser inteiro para Ele, de um coração dividido. Porque se o seu coração não for integral para o Senhor, o que é reto vai ficar torto. Porque a gente começa a ouvir não apenas uma única voz, que é a voz do Senhor. O nosso coração começa a dividir espaço, começa a abrir concessões, começa a quebrar princípios, e quando você percebe, você está dividindo o seu coração e nem percebeu. Você não consegue mais perceber qual é a voz do Senhor, qual é a vontade do Senhor. Amazias, ele cometeu 3 erros. Quis fazer aliança com quem Deus não aprovava. Ele começou bem, ele começou cumprindo a lei de Moisés. De repente, ele começou a fazer alianças com pessoas que eram o povo inimigo. Pior, ele adorou outros deuses. Ele ia para a guerra e trazia todos os deuses e se prostrava diante deles. E pior, rejeitou o conselho do profeta, porque Deus mandou o profeta. Deus mandou um homem de Deus, chegou lá e avisou ele. E com as minhas palavras ele disse: cala a boca, eu sei o que eu estou fazendo. Você quer ser morto? Ele sabia, ele achava que ele estava certo, que ele sabia o que ele estava fazendo. Qual foi o resultado disso tudo? Ele morreu na guerra, ele foi assassinado na guerra. Mas ele teve a mesma oportunidade que o rei Davi teve. Ele deveria ter se espelhado em Davi, mas ele fez ao contrário. Ele foi teimoso, ele foi ambicioso, ele queria fazer tudo do jeito dele. Por quê? Quando que a gente quer fazer as coisas do nosso jeito? Quando a gente tem o coração dividido. Quando o nosso coração não é integral, não é inteiro para Deus. E sobre um coração inteiro, olha o que Davi declarou ao próprio Deus. Salmos 86, 12 e 13. De todo o meu coração te louvarei, Senhor, meu Deus. Glorificarei o teu nome para sempre, pois grande é o teu amor para comigo. Tu me livraste das profundezas do Sheol. Falei sobre isso aqui.
Sheol, lugar de sepultura, de morte. Sheol, inferno, condenação. Davi tinha consciência de que muito mais do que ser livre dos inimigos, de Deus libertar ele das mãos de Saul e dos inimigos, Deus libertou ele do inferno. Só Deus poderia livrá-lo da condenação do Sheol. E é exatamente essa consciência que faz um cristão ter o coração inteiro para Deus. Onde você estaria agora se Deus não tivesse pego você lá e trazido você para a presença dele? Você consegue ter a dimensão de onde? Eu tenho a dimensão, talvez nem vivo eu estivesse, com as minhas escolhas, que eu achava que eu era muito boa nas minhas escolhas. Onde você estaria? Muito além, muito mais do que tirar você e eu de um ambiente de morte, do fundo do poço, é nos livrar da condenação do inferno. Para isso, com tanto amor, Deus enviou Jesus para morrer por nós, para que os nossos pecados ficassem lá na cruz e a gente pudesse, numa única passagem, porque passamos uma vez apenas pela vida, vivemos apenas uma vez, com a chance de ir para cima ou para baixo. Mas Jesus nos deu a oportunidade de caminhar rumo ao céu. É por meio dele que nós temos esse privilégio de termos uma caminhada com Deus e estarmos com ele na eternidade. Davi sabia exatamente disso, por isso ele era um homem inteiro, com o coração inteiro, e de todo o coração ele adorava ao Senhor. Olha o que diz Colossenses 1, 13 e 14. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Foi Jesus, e através dele que nós somos redimidos e somos livres do Sheol. Quando a gente tem essa consciência, a gente consegue manter o nosso coração íntegro, inteiro, sem divisões, somente para o Senhor. Existem os sequestradores do coração. Eu vou falar apenas 3 aqui, senão eu vou ficar até amanhã, porque são muitos. Qual é o primeiro? Problemas. Os problemas sequestram o nosso coração. Começa a querer disputar espaço com a paz de Deus, com a presença de Deus. Os problemas, as circunstâncias e as pessoas. Os problemas roubam as nossas emoções, te deixam ansioso, desesperado, apavorado, em pânico, descrente. Faz você esquecer sua identidade, porque você esquece que você é filho, que você é filha, e aí você se desespera. Quem poderá me defender? Quem poderá me ajudar? Oh meu Deus, e agora? Você esquece que você é filha, você esquece que é seu pai. Rouba a tua alegria, rouba o que é a tua coragem, rouba a tua coragem. Quando Deus diz seja forte, corajoso, o ladrão de alegria aqui, ó, o problema chega e arranca a tua coragem, e arranca a visão do futuro de Deus para a sua vida, a promessa de Deus, aquilo que Ele já falou que vai acontecer. As circunstâncias é aquilo que chega, é aquilo que você está vivendo agora, é uma situação que você não esperava viver, uma situação que você não queria viver. Pode ser uma situação de escassez, uma situação de necessidade, uma circunstância de carência, de solidão. E aí você fica emocionalmente abalado, você fica carente, desesperado, você começa a fazer alianças, porque no seu olhar você precisa que alguém te socorra. Então você começa a agir e achar que está certo por isso. As circunstâncias, elas passam. Acabamos de falar da tempestade aqui. Não tem tempestade que não passe, dia mal que não passe, circunstância que não mude, necessidade que não acabe, solidão que não vai embora, porque Deus, Ele muda a nossa circunstância.
Nada é para sempre, mas quando nós não temos o nosso coração inteiro no Senhor, nós vamos dividir o nosso coração com as circunstâncias e nós vamos ter ausência de paz. Nós vamos perder a nossa identidade também, porque vamos ficar desesperados, porque vamos esquecer, porque vamos ficar mal, vai roubar a nossa alegria, vai roubar a nossa coragem e vai também comprometer a visão do futuro. E pessoas, que mais vejo? Coração dividido com pessoas. Pessoas comprometem as nossas emoções. Aprendemos que nós precisamos guardar o nosso coração. E pessoas são responsáveis por mexer com as nossas emoções. Se fossem só boas emoções, né? Mas pessoas são usadas pelo maligno para arrancar a nossa paz, para mexer com o nosso interior, para detonar a identidade. Quando você tem o coração inteiro, você pode ouvir que você não é nada, que você está de boa. Você sabe quem você é no Senhor. Você sabe que você é filha, que você é filho, que você é princesa, que você é guerreira, que você nasceu com propósito. Mas quando a gente tem o coração dividido com pessoas, a gente fica esperando que essa pessoa diga quem nós somos para ela. E certamente, num dia mal, você vai ouvir o que você não vai gostar. Porque você não é o que uma pessoa diz, você é o que Deus diz. Mas pessoas roubam a identidade. Quando o nosso coração está dividido, elas roubam a identidade, roubam a alegria, roubam a coragem. E compromete a visão, porque fala demais na sua cabeça. E você fica, cadê a voz de Deus? Meu Deus, eu não estou ouvindo mais. Você dividiu o seu coração sem perceber. Nós precisamos ser íntegros no Senhor. Parece que é difícil. Parece que, quem é que pode dizer? Onde, Senhor, aonde tem uma pessoa com o coração inteiro? Davi era um homem de coração inteiro. Eu quero ser uma mulher de coração inteiro. Eu preciso ser uma mulher de coração inteiro. Pastor precisa ter o coração inteiro, senão a gente não chega no bom combate. A gente não vai para o bom combate. A gente é parado no meio do caminho. Coração dividido é do diabo, é para te parar. Amazias tinha tudo para a gente estar falando algo tão bom dele, porque ele começou bem. E começar bem, todo mundo pode começar bem, mas é o final que importa. É o final que importa. No meio, os sequestradores virão. Mas se você firmemente manter o seu coração no Senhor, chegaremos ao bom combate. Estaremos com Ele na eternidade. Eu quero encerrar com um testemunho. Nós encontramos dias atrás uma família muito amada, eles não são daqui, uma família muito querida nossa. E eles estavam contando que estavam frustrados, decepcionados, porque estavam cercados de pessoas com corações divididos. Pessoas que perderam o propósito, pessoas que deixaram de ser o que eram, deixaram de fazer o que disseram que fariam. E eles estavam muito mal. E durante muito tempo da vida deles, um casal de idosos, um homem e uma mulher de Deus, ministrou muito sobre a vida deles na época da igreja. Mas esse casal mudou de cidade, e já fazia alguns anos que eles não se viam. Passou pandemia, passou tantas coisas, e de repente eles se encontraram. Esse casal foi até a cidade, passou uma semana na casa deles. Era muita saudade e era propósito de Deus. Porque um dos integrantes, me contando isso, disse: enquanto nós contávamos para eles tudo o que tinha acontecido na nossa vida, todas as nossas frustrações, tudo aquilo que a gente esperava ter feito e não fez, a confiança que colocamos, o pastor vai pregar depois sobre isso. De repente o Espírito Santo fala para ele: olha para esse homem, meu filho, para esse senhor, olha para ele, ele é meu, ele é íntegro, ele é inteiro para mim.
O coração dele é inteiro. Foca nele, aprende com ele. E essa pessoa chorando para mim me dizia: é o mesmo, anos a gente não se via, é o mesmo amor, a mesma alegria, o mesmo amor a Deus, o mesmo coração, a mesma fala. Nada mudou ele, circunstância não mudou ele, problema não mudou ele, pessoas não mudou ele. E ele chorava dizendo: Deus falava que há esperança para mim, que eu também posso ter um coração inteiro. Porque diante de tantas pessoas divididas, frustrando e machucando os corações, aquele homem estava ali enviado de Deus para me lembrar que existem os inteiros, os íntegros, que existem aqueles que são na totalidade homens e mulheres do Senhor. Mais de 80 anos, mas você não precisa chegar aos 80 para contagiar um coração, para mostrar o que é ser inteiro, inteireza de coração. Você pode começar agora, entregando o seu coração inteiro para Ele, mostrando para as pessoas que estão frustradas, que estão machucadas, que é possível ser íntegro, que é possível não ter um coração dividido. Que você seja essa pessoa. Isso eu falo muito ao meu coração, e despertou nele o desejo de ser igual. É o seu chamado, é o meu. Despertar o desejo de alguém ser igual a você, íntegro, inteiro de coração. Amém? Feche seus olhos. Obrigada, Deus, por essa palavra, Senhor. Obrigada porque nós precisamos ser chacoalhados. A linha é muito fina, as circunstâncias vêm, os problemas vêm, as pessoas vêm para minar o nosso coração, para arrancar o propósito do nosso coração, para fazer com que a gente perca a visão daquilo que o Senhor já falou a nosso respeito, Pai. Para mexer nas nossas emoções, na nossa identidade no Senhor. Pai, toma de novo os corações divididos aqui. Que cada um aqui seja íntegro no Senhor, inteiro no Senhor. Para que eles não apenas comecem fazendo o que é reto, mas que eles possam terminar combatendo o bom combate, rumo à eternidade com o Senhor. Esse é o nosso alvo. E levar milhões de pessoas conosco, Pai. Por isso estamos aqui, para aprender, para sermos chacoalhados e para contagiarmos outras pessoas a também desejarem ter o coração inteiro para o Senhor. Assim como Davi, queremos te louvar de todo o nosso coração, por todo o seu amor, pela libertação do pecado, por todo o futuro que o Senhor já tem preparado para nós, e por ter deixado conosco o teu Espírito, que nos ajuda, nos capacita, que pega na nossa mão e faz muitas vezes aquilo que não conseguimos fazer sozinhos. Por isso eu já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus.